Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versos 39 e 40. Lucas, capítulo 1, nós leremos os versos 39 e 40. O tema do sermão dessa noite é Natal, tempo de nos alegrarmos no Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Lucas, capítulo 1, verso 39 e 40. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Até aqui. Santo Deus, que grande alegria toma conta do nosso coração, ó Deus, quando nós, como povo de Deus, podemos nos reunir em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para adorá-lo, para bendizê-lo, para mais uma vez, ó Pai, cultuá-lo. Queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, pela condução do Teu Santo Espírito. Queremos agradecer ao Senhor pela vida de cada pessoa que está aqui nessa noite, daqueles que nos acompanham pela internet. Queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, pela tecnologia também, onde mais pessoas podem ter acesso à palavra do Senhor. Enfim, ó Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela liberdade de culto que temos no nosso país também. Muito obrigado por tudo isso. Nós te agradecemos de maneira muito especial pela salvação que há em Cristo Jesus. E nós queremos pedir, ó Pai, nesse momento, que o Senhor esteja falando ao coração do Teu povo aqui nessa noite. Ilumina a nossa mente, ilumina o nosso coração com o Teu Santo Espírito. Fala ao coração, ó Pai, de cada um de nós, para que saiamos daqui, ó Pai, transbordando da Tua palavra, alimentados espiritualmente. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, como que você que me ouve aqui no templo, você que me ouve em casa, como que está o seu coração nessa noite? Você está feliz? Você está alegre? Qual que é o sentimento que tem tomado conta do seu coração nessa noite? E eu faço essa pergunta porque a palavra de Deus, ela deixa algumas coisas claras para nós. Veja só o que diz, por exemplo, Filipenses, capítulo 4, verso 4. A palavra do Senhor diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então veja o que a palavra de Deus revela a mim e a você. Alegrai-vos, detalhe, sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então aqui, irmãos, nós temos uma ordem. Nós temos um imperativo. Nós temos um mandamento. O Senhor, Deus, por meio desse texto, ele mostra que eu e vocês devemos nos alegrar sempre no Senhor. E no próximo dia 25 de dezembro, nós celebraremos o Natal. Nós celebraremos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Natal realmente é um tempo de júbilo. É um tempo de alegria. É um tempo de nós nos alegrarmos no Senhor. Nós que somos verdadeiramente cristãos devemos nos alegrar em todo o tempo, principalmente nesse período de Natal. A alegria deve de fato estar no ar, no nosso meio. E o texto que nós vamos estudar nessa noite, ele mostra para nós que de fato o Natal é um tempo de alegria.
E ele apresenta 3 personagens bíblicos que se alegraram no Senhor com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então esse texto ele mostra que o fato do Cristo ter nascido, do Verbo ter se encarnado, de Jesus ter nascido, isso é um grande motivo que deveria nos levar à alegria, independentemente das circunstâncias que nós enfrentamos nessa vida. Mas para nós entendermos o porquê nós devemos nos alegrar com o nascimento de Jesus, para que eu e vocês entendamos o motivo da alegria pelo nascimento do nosso Senhor e Salvador, é necessário lembrar algumas verdades bíblicas. Porque você tem que entender essas verdades bíblicas para daí sim entender o porquê você deve se alegrar. A primeira verdade bíblica é que mais cedo ou mais tarde todos nós estaremos diante do tribunal do Senhor. Haverá um dia em que Deus irá julgar cada um de nós. O texto de Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14, ele diz assim, se você quiser acompanhar pelo telão, você fique à vontade. O texto diz, de tudo o que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então todo homem tem esse dever. Qual dever? O de temer a Deus e, consequentemente, guardar os seus mandamentos. E o texto continua, verso 14. Porque Deus, e essa é uma afirmação bíblica, irmãos, é Deus quem está falando, não é o pastor Juliano. O texto diz, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras. Você entendeu? Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então esse texto, ele é extremamente claro e ele mostra que nós vamos prestar contas de cada comportamento, de cada atitude, de cada pensamento, de cada intenção de coração. Então essa é a primeira verdade bíblica. Para nós nos alegrarmos com o nascimento de Jesus, eu preciso entender isso. Haverá um dia em que todos nós estaremos diante do tribunal do Senhor. E cada ação, cada omissão, cada pensamento virá à tona. A segunda verdade bíblica que eu gostaria de destacar é que só há 2 possibilidades de resultado nesse tribunal. Ou nós seremos absolvidos e iremos para o céu, ou nós seremos condenados e iremos para o inferno. Tanto o céu quanto o inferno são realidades bíblicas. São realidades que são reveladas a mim e a vocês por meio das Escrituras Sagradas. Então, a primeira verdade bíblica, nós seremos julgados por Deus. A segunda realidade bíblica, só há 2 possibilidades de resultado. Ou céu, vida eterna, ou inferno, condenação eterna. A terceira verdade bíblica que eu gostaria de destacar está em Romanos, capítulo 3, verso 19 e 20. E eu quero que você preste muita atenção nesse texto. A palavra de Deus diz assim nesse texto: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca. Então a lei existe para que eu e vocês fiquemos quietos, calados. E o texto continua: e todo mundo seja culpado
culpável perante Deus. Você consegue entender esse texto? A lei do Senhor, ela existe para mostrar que eu e vocês nós não conseguimos cumpri-la plenamente. Tanto é que o texto diz, e todo mundo seja culpável. E por que nós somos culpáveis? Porque nós não conseguimos cumprir a lei do Senhor plenamente. Tanto é que no versículo 20, Paulo continua, visto que ninguém, veja irmãos, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Eu estou aqui no céu porque eu cumpri toda a lei de Deus. Ninguém. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a lei de Deus, ela é como se fosse um espelho. Ela é boa, porque ela revela o caráter de Deus, a santidade de Deus, mas ela revela quem eu sou. Ela mostra para mim e para você o quanto nós estamos longe da santidade e da perfeição que Deus requer de nós. Então, o que nós vimos até agora? Quais são essas 3 verdades bíblicas que foram destacadas? Primeiro, eu e vocês seremos julgados por Deus no juízo final. Segunda verdade bíblica, há apenas 2 possibilidades de resultado. Ou eu serei condenado e passarei a eternidade no inferno, ou eu serei absolvido e passarei a eternidade no céu. E a terceira verdade bíblica é que nós por nós mesmos, não conseguimos cumprir a lei de Deus. Nenhum de nós. Aliás, se você abrir na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz que se nós quebrarmos um mandamento, nós quebramos toda a lei. Percebe o quanto é impossível? E agora nós vamos fazer o link com o nascimento de Jesus. Porque você pode perguntar assim, pastor, frente a essas 3 verdades que o senhor colocou aí, o senhor está querendo dizer que todos nós seremos condenados? Todos nós iremos para o inferno de fogo? É isso que o senhor está dizendo? Não. Não é isso que eu estou afirmando. Mas nós não iremos para a condenação eterna, nós que cremos em Jesus, porque houve Natal. Porque o Salvador nasceu. Porque aquele que de fato podia e cumpriu toda a lei, nasceu. Porque ele nos substituiu na cruz do Calvário. Porque ele sofreu toda a ira de Deus que deveria cair sobre nós. E para isso ele precisava nascer. Mas veja aí, abra sua Bíblia. Lucas capítulo 1, versículo 39 e 40, e mantenha esse texto aberto. A palavra do Senhor diz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. O texto diz que Maria, que estava em Nazaré, ela foi apressadamente à casa de Isabel. Detalhe, irmãos, Maria já estava grávida. E a diferença de um local a outro era mais de 100 quilômetros, que essa mulher grávida fez provavelmente a pé. Ela saiu apressadamente de Nazaré, grávida. Ela caminhou provavelmente a pé por mais de 100 quilômetros em uma região montanhosa
para visitar a Isabel. É isso que o texto está falando. E você pode perguntar aí no seu coração, mas, puxa vida, pastor, o que levou Maria a fazer isso? A sair apressadamente da sua casa, estando grávida, para viajar 100 quilômetros a pé numa região montanhosa. Por que ela fez isso? O contexto do nosso texto nos ajuda a entender o que motivou Maria. E do versículo 26 ao versículo 38, nós vemos que o anjo Gabriel apareceu a Maria. E o anjo disse a Maria que Maria ficaria grávida de uma maneira sobrenatural. Ou seja, sem ter nenhum tipo de contato sexual com José, ela ficaria grávida. E o anjo também disse a Maria que o filho que ela carregaria no seu ventre seria o Filho de Deus. Então essas são as revelações que Deus faz a Maria por meio do anjo. Ela estaria grávida e o filho dela não seria qualquer pessoa, seria o Filho de Deus. Mateus, é o texto que nós lemos na liturgia, inclusive, relatando a missão de Jesus, ele fala, né, como que aconteceu essa aparição a José e destaca aqui a missão de Jesus. Olha lá o texto de Mateus, capítulo 1, versículo 21. Então aqui o anjo falando a José. Ela, Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Lembrando, Jeová é a salvação. Porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos pecados deles. Então aqui, irmãos, nós temos a identidade e a missão de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Ele é o Filho de Deus. E qual é a sua missão? Ele veio ao mundo com o objetivo, trazer salvação para o seu povo. Ele veio aqui nesse mundo, o Verbo se encarnou, para que eu e vocês, que não conseguimos cumprir a lei de Deus como nós vimos até aqui, que seríamos condenados eternamente a passar a eternidade no inferno, pudéssemos hoje ter a certeza da salvação no dia do juízo final. Percebe? Por isso, eu e vocês podemos nos alegrar, mesmo em meio à pandemia. Por isso, eu e vocês podemos nos alegrar, mesmo com uma crise econômica terrível que o país tem vivido. Por isso, eu e vocês podemos nos alegrar, mesmo sabendo que nós não temos opção nas eleições de 2022. Eu e vocês podemos nos alegrar, mesmo quando nós estamos doentes, passando em crise, sejam elas quais forem. E sabe por que nós podemos nos alegrar? Porque o Natal é real. O Natal aconteceu. O nosso Salvador nasceu. Aquele que haveria de trazer salvação a nós. Ele veio. O Verbo se encarnou. E o anjo Gabriel revela isso a Maria. Você ficará grávida. E você carregará no seu ventre o Filho de Deus. Aquele que haverá de trazer salvação para o povo escolhido de Deus. Mas o anjo não falou somente isso. O anjo falou para Maria também o seguinte, que a sua prima estéril, Isabel, estava grávida.
de uma maneira sobrenatural, ela estava grávida, porque ela era estéril. E é por isso, então, irmãos, que Maria, que estava em Nazaré, já grávida, ela sai da sua casa, ela viaja a pé, por mais de 100 quilômetros, para ir numa região montanhosa, porque ela foi visitar Isabel. E ao chegar na casa de Isabel, ela saúda Isabel. E a partir daqui nós vemos que a vinda de Jesus Cristo ao mundo gerou alegria. E nós vamos ver isso em 3 personagens. O primeiro é Isabel. Acompanhe aí na sua Bíblia o versículo 41 e o versículo 42. A palavra de Deus diz assim: ouvindo esta a saudação de Maria, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Irmãos, o texto diz que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, ela foi possuída pelo Espírito Santo. Ela foi tomada pelo Espírito Santo de Deus. E o seu coração se encheu de alegria. E ela exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, o Senhor Jesus Cristo. E realmente Maria era uma mulher bem-aventurada, felicíssima. Ela foi a mulher escolhida por Deus para levar no seu ventre o Filho de Deus, aquele que haveria de trazer salvação para o povo de Deus. E de fato é bendito o fruto do ventre de Maria, bendito é Jesus, porque Ele é o Salvador, Ele é o nosso Salvador. Você passaria o restante da eternidade no inferno, mas isso não vai acontecer, porque o bendito fruto do ventre de Maria, Ele nasceu, e Ele cumpriu toda a lei. E Ele assumiu o nosso lugar na cruz do Calvário. E por meio de toda a obra dEle, nós podemos ter a salvação. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Bendito o fruto do ventre de Maria. Agora, irmãos, perceba a importância do Espírito Santo de Deus. O texto diz que quando ela ouve a saudação, Isabel ouve a saudação de Maria, ela foi tomada pelo Espírito Santo. E porque ela é tomada pelo Espírito Santo, ela reconhece que o Senhor e Salvador da vida dela estava no ventre de Maria. Ontem na aula de catecúmenos nós estávamos falando isso. A primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O homem natural, ou seja, o homem sem o Espírito Santo, ele não pode compreender as coisas de Deus. As coisas de Deus são loucura. Mas Isabel foi cheia do Espírito Santo e ela entendeu que aquele bebê era o Senhor e Salvador da sua vida. E ela transborda de alegria. Veja o versículo 43, irmãos. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Cheia do Espírito Santo, ela reconhece que aquele bebezinho que estava no ventre da mãe
era o Senhor da sua vida. E ela se alegra grandemente. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ela está transbordando de alegria. Mas ela não é a única, irmãos. Existe um segundo personagem nesse texto que está transbordando de alegria. João Batista. O feto João Batista. Veja aí o versículo 41. O texto diz assim: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê, quem é o bebê aqui? João Batista. Agitou-se em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Agora veja o testemunho de Isabel no versículo 44. O texto diz no verso 44: logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está no meu ventre agitou-se de alegria. Irmãos, o bebê, ainda no ventre, João Batista, quando ele está diante de Maria, e Maria já estava grávida do nosso Salvador, o texto diz que João Batista se estremeceu, e cheia do Espírito Santo de Deus, Isabel interpreta que esse comportamento foi de alegria. O versículo 44 diz: logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. O Natal é tempo de alegria, irmãos. O Natal é tempo de alegria. Lembrando que João Batista, ele já era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Veja Lucas, capítulo 1, versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte. Aqui está falando de João Batista. E será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Desde o ventre materno, João Batista já era cheio do Espírito Santo do Senhor. No versículo 45, Isabel elogia aí a fé de Maria, e cheia do Espírito Santo, ela diz que tudo aquilo que foi prometido haveria de acontecer. Mas o que eu quero destacar aqui, irmãos, é a alegria de João Batista. Ele se alegra diante do seu Senhor e Salvador. Mas existe um terceiro personagem que se alegra nesse texto por conta de Jesus. E é a própria Maria. A alegria toma conta do coração de Maria e ela escreve, então ela faz um cântico de louvor, irmãos. E esse cântico de Maria, ele é repleto de citações do Antigo Testamento, principalmente os Salmos, e o cântico de Maria, e o cântico de Ana, que está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 1 a 10. Veja o que está acontecendo. Maria, ela guardou a palavra de Deus em seu coração. Ela conhecia a palavra do Senhor. E agora, nesse momento de grande alegria, ela faz um cântico de louvor ao seu Senhor, não a ela mesma, mas ao seu Senhor. E na primeira estrofe desse cântico,
ela destaca aquilo que Deus fez por ela. Veja aí o versículo 46 e 47. O texto diz assim: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. A primeira coisa que ela destaca é que Deus é o Salvador dela. Maria, como uma irmã querida, ela também precisava de um Salvador. Ela não era sem pecado. Ela precisava de um mediador, de um Salvador. E ela diz: Então disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque assim como eu e você, ela precisava de um Salvador. Eu fico imaginando que se ela estivesse aqui e soubesse o que as pessoas fazem por ela, ela ficaria muito triste. Porque ela mesma reconhece que precisa de um Salvador. O versículo 48 e 49 diz: Porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o teu nome. Deus não apenas salvou Maria, mas escolheu Maria para ser a mãe do Messias, a mãe do Filho de Deus. Deus poderia ter escolhido outra moça, mas foi Maria escolhida por Deus. Uma mulher humilde. Uma mulher humilde. E é assim que Deus faz. Deus usa as coisas loucas, simples. Veja só o que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. O texto diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Dá uma olhadinha aí. Entre nós. Visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Não. Pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo. Uma moça simples. E as desprezadas. E aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus escolheu essa jovem humilde para carregar em seu ventre o Filho de Deus. E na segunda estrofe do seu cântico de louvor, ela mostra como Deus inverte a lógica do mundo. Versículos 50 a 53 diz a seguinte: A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, despertou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Então lembra que Maria, ela está aqui olhando para a história da salvação, para a história do povo de Deus, e ela começa a lembrar dos grandes feitos do Senhor na história. Ela lembra de como Deus derrubou Faraó, de como Deus derrubou os cananeus, os fariseus, Senaqueribe e tantos outros soberbos. Ela se lembra de como Deus exaltou José, Moisés, Davi, Esther e tantos outros. E ela diz o seguinte no versículo 54 e 55: Amparou a Israel, seu servo,
a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometeu aos nossos pais. Maria sabia que o Deus que ela servia é o Deus de aliança. E que tudo aquilo que havia acontecido na história era resultado da aliança que Deus fez com Abraão. E ele é fiel para cumprir todas as coisas. No versículo 56, o texto diz: Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. O texto se encerra, irmãos, dizendo que Maria ficou por mais 3 meses lá. Provavelmente até o nascimento de João Batista. Mas o que esse texto nos ensina nessa noite? Irmãos, nós devemos nos alegrar sempre no Senhor, como nós vimos em Filipenses 4:4. É um mandamento do Senhor. É um mandamento do nosso Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. É um mandamento. E nós devemos nos alegrar de maneira especial ainda no Natal. Por quê? Porque no Natal nós celebramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador. O nosso destino eterno, como foi destacado aqui, era a condenação eterna. Mas Jesus nasceu. O nosso Salvador, ele nasceu. E ele cumpriu toda a lei de Deus. Sem nenhuma desobediência, ele sofreu toda a ira de um Deus santo que não pode conviver com o pecado, em nosso lugar. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou ao 3º dia. Ele continua hoje, dia 12 de dezembro, intercedendo por cada um de nós que de fato somos cristãos. E ele voltará para trazer total salvação a nós, para completar essa obra. Maria se alegrou. Isabel se alegrou. João Batista se alegrou. E eu e vocês também devemos nos alegrar com o nascimento de Jesus. Nós devemos nos alegrar no Natal, porque isso significa salvação para as nossas vidas. Eu volto a perguntar para você, como que entrou? Como você entrou aqui? Entrou feliz? Alegre? Ou você está entristecido por conta de uma circunstância adversa que você tem vivido? Independentemente das circunstâncias, irmãos, nós podemos nos alegrar no Senhor, porque o nosso Salvador nasceu. E o nascimento dele era apenas uma partinha de tudo aquilo que ele haveria de realizar para que eu e você, que somos cristãos, pudéssemos ser salvos. Amém? Se alegre no Senhor.